Fala, meus amigos, minhas amigas, ligados aqui no nosso programa Dois Toques para a gente trazer atualizações da CPI da manipulação de resultados. Hoje o presidente do São Paulo, o senhor Júlio Casares, foi escutado, falou bastante contra o John Textor, mas em alguns pontos foi a favor, enfim, assume que tem coisa errada, mas no time dele não tem, aquele discurso que a gente obviamente sempre acompanha, né? Os dirigentes mais preocupados em defender o seu do que lutar ali realmente pela justiça, pela verdade. E o que me chamou a atenção foi que todos os senadores da comissão analisaram os lances de Palmeiras e São Paulo e todos analisando os relatórios, os lances, todos concordaram que há atitudes e comportamentos suspeitos, à exceção de um senador, exatamente o senador Romário de Souza Farias, tá? E aí não é só, muita gente pode falar assim, então o único argumento que deve ser escutado, a única opinião que deve ser escutada é a opinião do Romário porque ele foi jogador. Meus amigos e minhas amigas, nesse caso não estamos lidando com boleiragem, nem nada disso. Estamos lidando com perícia técnica, inteligência artificial, elementos comprobatórios, probatórios. Não estamos lidando com a opinião de ex-jogador, porque senão colocava lá na CPI Roger, Flores, Paulo Nunes, Romário, Bebeto, não é o caso, tá? Então, a ponto de, analisando o relatório, fazendo a análise de alguns lances, toda a comissão viu como suspeita a atitude de alguns jogadores do São Paulo com relação a alguns gols sofridos pela equipe do São Paulo, à exceção do Romário. Então o Romário foi uma exceção, tá? Todos os outros senadores viram como suspeito. Isso obviamente vai ser mais investigado, vão mais a fundo, mas nessa fase inicial da CPI, apenas a escuta. Estão escutando nesses depoimentos os presidentes de Palmeiras, São Paulo, do Palmeiras correu, né? Aí depois remarcou, tal, vai ser mês que vem. Mas o presidente do São Paulo, ele até falou algumas coisas interessantes, né? No ponto em que ele afirma que torce muito para que realmente as investigações, tudo isso que foi levantado pelo John Textor, que ele tenha razão. E mesmo que ele tenha 1% de razão, isso tem que ser investigado. Então, meio que ele dizendo que não, eu torço porque ele sabe que tem coisa. Ninguém torce para o negócio explodir, ninguém torce para dar errado, ninguém torce para alguém ter razão se essa pessoa está simplesmente implodindo o sistema, né? Ou seja, ele assume em vários momentos de sua fala que tem coisa errada na arbitragem do Brasil, que tem muita coisa errada no futebol brasileiro, mas com o time dele não. Nesse 5-0 estava todo mundo no vestiário chateado, aborrecido, tal. Eu imagino, né? Ninguém vai estar soltando fogos feliz, né? Dando bandeira, dizendo, conforme foi acionado, conforme foi acertado lá com a empresa tal, conseguimos, né? Conseguimos falhar naquele gol, tá? Enfim, por favor, né? Ninguém vai ficar dando essa bandeira, tá? A Operação Penalidade Máxima só trouxe realmente vestígios, né, e provas porque foi quebrado ali o sigilo telefônico. Se o sigilo das comunicações de alguns jogadores não fossem quebrados, não chegaríamos a lugar nenhum. Então essa primeira fase da CPI é conversa, é escuta, para que depois possamos partir para a quebra de sigilo de comunicação de quem está envolvido ou pelo menos suspeito de estar envolvido. Deu muita cutucada no John Textor, né? Essa coisa do não está provando, não está provando. Amigo, a própria CPI já é o sinal de que ninguém está blefando. Ninguém abriria CPI por um blefe, tá? Se uma CPI foi aberta, se há investigação correndo por fora, se há processo na vara de organizações criminosas, não é por blefe, tá? Então, acho que tem hora que é mais fanfarronice no depoimento desses presidentes, dirigentes, do que realmente um depoimento sério, né? Mas, no geral, o presidente de São Paulo afirma que há muita coisa errada e que, de certa forma, está torcendo para que John Textor tenha razão, mesmo que seja 1%, e que ele traga contribuições para o futebol brasileiro, mesmo que sejam mínimas essas contribuições, tá certo? Agora, chama a atenção
somente um dos senadores ter achado que São Paulo e Palmeiras não houve qualquer coisa de errado em alguns gols sofridos pela equipe tricolor. Bom, vamos acompanhar o desenrolar da situação. Acho que o dia mais interessante vai ser quando a equipe de arbitragem do Palmeiras e Botafogo, Rafael Claus, essa turma foi escutada. Agora, a gente espera que os senadores estejam preparados para fazer as perguntas corretas, né? De mão, em posse do relatório da Good Games, né? Que o presidente de São Paulo fingiu desconhecimento, fingiu, imagina. Eu não vou saber o nome de quem está me processando e não vou saber o fundamento do processo de quem está me acusando. Deu uma disfarçada legal ali, mas faz parte do teatro, né? Mas vai ser mais interessante daqui para frente essa CPI. E é claro que a gente traz mais atualizações para vocês. Até a próxima aqui no Dois Toques. Valeu, fui!